Muito boa noite. Estamos iniciando a atividade doutrinária desta terça-feira, dia 3 de novembro de 2020. Aqui estamos na Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Temos a atividade presencial, com a limitação de público, naturalmente, e por esse meio do Facebook, do virtual. Ainda resta alguns minutos para iniciarmos o nosso encontro, efetivamente às 20 horas. Aproveitemos estes minutinhos para meditar ao som de Mozart. São 20 horas, vamos iniciar o nosso encontro, como de hábito, fazendo a nossa prece inicial, preparando esse momento, um momento que deve ser gratificante, um momento que deve ser de congraçamento, de participação, de solidariedade. Senhor, Mestre amigo, Tu nos conheces profundamente. E aqui viemos te rogar misericórdia para todos nós, que sejamos envolvidos em tua compaixão, a fim de podermos dar prosseguimento às tarefas que nos compete realizar da melhor forma possível. Abençoe a cada um de nós, a cada um de nossos familiares, e também aqueles outros a quem estivermos endereçando os nossos pensamentos. Na presença do benfeitor amigo que vem nos visitar nesse instante, a pedido de Jesus, juntamente também com o nosso Espírito Protetor ou o Anjo de Guarda, iniciamos a tarefa desta noite. Assim seja. Aqueles que desejarem água para serem magnetizadas, deixem ela exposta, para que no final, quando na prece de encerramento, pedirmos aos benfeitores a assistência vibracional, fluídica, para atender a cada um de nós. Vamos trabalhar hoje o capítulo 17, Sede Perfeitos, o item 3, o homem de bem. Este capítulo, ele é, pelo título, impositivo, Sede Perfeito. Veja, não há meio termo.
para alcançarmos a plenitude, a felicidade como a desejamos, é necessário buscarmos essa perfeição todos os dias, em todos os momentos. Mas vamos ver o que nos diz esse item no seu primeiro parágrafo. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Por esse primeiro parágrafo, enquanto nós temos uma certa consciência analítica e crítica, já nos enquadramos como alguém que ainda não alcançou essa condição de homem de bem. Mas esse é um trabalho que a humanidade vem realizando desde os seus primórdios, desde que nós outros espíritos imortais fomos criados. Estamos na busca desta perfeição. Chegaremos lá. Mas é necessário que nós, ao desenvolvermos a nossa inteligência, ao desenvolver os nossos conhecimentos, possamos fazer bom uso tanto da inteligência quanto dos conhecimentos para nos equipar de qualidades morais. Porque o homem de bem é aquele que está equipado com qualidades morais. É aquele que perdoa, que é benevolente, que é indulgente para com todos. É aquele que, ao encontrar o irmão em necessidade, dá de si para atender essas necessidades. Seja da forma que for, e cada um de nós encontrará um meio para fazer isto. A doutrina espírita não nos diz como fazer, e cada um deve então buscar esse como dentro das suas condições evolutivas. Em linhas gerais, nós precisamos desenvolver em nós a prática do amor. É esse amor que nos sustenta a vida. É esse amor que faz com que nós, periodicamente, venhamos a reencarnar. É esse mesmo amor que nos tira da reencarnação e nos leva novamente ao plano espiritual. É esse mesmo amor que nos sustenta nas horas difíceis. É esse amor que nos dá ânimo para vencer as dificuldades de toda ordem. É esse mesmo amor ensinado por Jesus que faz com que nós passemos a perdoar a nós mesmos. E além disto, nos instiga também a perdoar o nosso próximo. E mais, a perdoar o inimigo. Naturalmente que esse perdão ao inimigo deve ser de todo o coração da criatura também. Não pode ser um meio amor, um meio perdão. Tem que ser integral. Porque somente assim nos capacitaremos a esse laurel chamado homem de bem. Tem fé no futuro, o homem de bem. Quantos de nós têm dificuldades para crer, acreditar, saber da vida depois da morte desses corpos que estamos habitando hoje? Quantos temos dúvidas? Então, não temos fé no futuro. Significa que a nossa fé é muito mais tátil, porque tocamos nas coisas e acreditamos, tocamos nas pessoas e acreditamos que elas estão ali. Mas quando elas desaparecem da nossa vista,
porque perderam os seus corpos, já não acreditamos mais na presença desses nossos entes queridos. Na presença, exatamente uma presença física, só que numa dimensão que os nossos olhos não conseguem perceber. Os nossos sentidos físicos são limitadíssimos para perceber a presença de alguém desencarnado, a presença de alguém sem a vestimenta de um corpo físico. Mas ele está ali, com toda certeza. Isso é ter fé no futuro, é saber que depois de terminarmos esse exercício aqui, que pode perdurar por décadas, alguns chegam ao centenário, passam um pouco, mas assim mesmo, saímos sempre vitoriosos deste exercício na vida física, porque ampliamos durante esse período as nossas relações, constituímos amores, estabelecemos amizades, ofertamos um pouco de nós ao nosso próximo. Nesta mesma vida nós temos as condições de colocar em prática a caridade, desenvolver esse sentimento de amor ao próximo. Então já melhoramos. Sair daqui também mais equipado em inteligência, não porque somos aquela criatura que consegue equacionar problemas matemáticos, químicos, físicos com a maior facilidade. Não significa esta inteligência, mas a inteligência do amor, a inteligência em que nós vamos buscar todo esse conhecimento para fazer bom uso desse conhecimento pela via do amor, pela via da caridade, pela via do amor ao próximo. E quem de nós não se enriquece nisto? Todos nós nos enriquecemos. Até mesmo aquele que podemos achar que não está se enriquecendo, porque tem as suas mãos tisnadas pelo sangue alheio, por cometimentos de crimes, ele está se aperfeiçoando, porque um dia deixará disto. Um dia abandonará essas práticas delituosas. Por que fará isto? Porque ele entrou em contato com o amor. O amor que nós possamos dar a ele, perdoando quando nós somos as vítimas, ou nos colocando no lugar da vítima e pedir perdão a esse irmão. Pedir perdão a Deus para que assista aquela criatura, banhando assim de pouco a pouco esse ser endurecido ainda no mal. Ele acabará um dia de tornar-se um homem de bem. Quem de nós pode dizer que no passado não tenhamos tirado a vida de alguém no cometimento de um crime qualquer? Nós não sabemos disto. Graças a Deus temos a consciência adormecida, o esquecimento do nosso passado, para que possamos fazer de modo próprio, de vontade, de boa vontade, por fazer. Não porque estamos sob o guante, o acicate de uma responsabilidade que nos cobra atitudes melhores. Portanto, o homem de bem é benevolente para com todos, mesmo aquele que nos faz o mal. Devemos e precisamos nos aplicar na benevolência, sem distinção. Porque ser benevolente com aqueles que nos são benevolentes é muito fácil. É preciso superar essa fase das trocas. Ele também respeita todas as convicções sinceras. Todas as convicções sinceras. Significa dizer que precisamos respeitar a opinião do nosso próximo. Claro que sim, dar a nossa própria contribuição. Tentar alimentar essa criatura com outras ideias.
com outros pensamentos, com outros conceitos. Mas se a si mesmo ela não nos aceitar as ponderações, temos a obrigação de respeitar as suas próprias convicções, sejam elas do caráter que for. E o homem de bem, será que é caridoso? Naturalmente que vamos dizer, sem sombra de dúvidas, o homem de bem deve ser caridoso. Ele deve estar atento à oportunidade de fazer o bem, porque é assim que nós vamos reparar o nosso próprio passado. O apóstolo João dizia, e repete isso nas letras testamentárias, que todos nós temos condições de reparar o nosso mal, fazendo todo o bem que estiver ao nosso alcance. Porque fazer o bem que está ao nosso alcance é amar o outro. E diz João, o amor cobre a multidão dos pecados, dos equívocos, dos erros, dos assassinatos, dos crimes. O amor, somente o amor, que se expressa pela caridade, pela benevolência, pela indulgência, pelo perdão, pelo respeito à opinião do outro, pela aceitação desse outro, como ele se apresenta para nós. Grande parte das nossas desavenças, das nossas dificuldades no trato uns para com os outros, é realmente nós não aceitarmos uns aos outros. É nós não querermos compreender que a criatura só pode dar o que tem. Ela só pode se expressar da forma como aprendeu, respeitando-a nas suas limitações, tanto quanto gostaríamos que nós outros também fôssemos respeitados nas nossas próprias limitações. Ele não alimenta o ódio, nem rancor, nem deseja vingança. Vamos nos colocar em uma posição em que possamos nos sentir vítimas de alguém. Qual o nosso sentimento para com esse agressor? Se não tivemos essa oportunidade, vamos ver alguém que seja muito próximo de nós e pelo qual nós tomamos, por assim dizer, no jargão popular, as suas dores. Como agiríamos? Como pensaríamos? Queríamos vingança? Revide? Desejo de ódio? Ou simplesmente amaríamos essa criatura, intercedendo junto ao Pai, junto aos benfeitores, para que conceda a ele o perdão, para que ele se esclareça, para que ele possa também, no seu esclarecimento, entender que se equivocou. E a partir do momento que entende que se equivocou, ele tem mais um passo a dar, que é arrepender-se daquele gesto infeliz cometido. E a partir desse arrependimento, tem outros passos que essa criatura precisa dar também, mas só poderemos caminhar em conjunto. Só poderemos caminhar na solidariedade, nunca abandonando essas criaturas. Embora elas sejam sentenciadas pela justiça do homem e que estejam encarceradas nos mais abjetos presídios, devem ser objeto de nossas preces, sempre. Porque essas preces irão oportunizar a essas criaturas as condições psicológicas para entender que se equivocaram. E entendendo que se equivocaram, precisam também reparar o equívoco cometido. Isto torna-nos um pouco mais aproximados de um homem de bem. Ele é indulgente,
significa dizer que, por mais que possam atentar contra a nós mesmos, precisamos agir com indulgência para com essa criatura. Jesus foi a expressão máxima do exemplo. Quando colocaram Jesus na sua cruz, ergueram-na, e ali, naquela semi-morte do corpo físico, ele já nos seus últimos momentos, olha aquela malta de criaturas hebetadas no ódio, no desejo de vingança, no poder temporário, e suplica ao Pai: tenhas piedade, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Este é o gesto de amor. E quando nos sentimos agredidos por quem quer que seja, ou prejudicado por quem quer que seja, deveríamos adotar a mesma posição. Perdoe, Pai, ele não sabe o que está fazendo. Porque ele está fazendo é para ele, não é para mim. Vejam, muitas vezes nós nos colocamos na condição de vítimas. Não há vítimas na justiça divina. Vítimas inocentes, de forma alguma. Há vítimas, sim, dos nossos próprios atos. Recebemos eles de volta, mas de forma inocente jamais. Nós acreditamos, quando as coisas são boas, que são fáceis para nós, que Deus sabe de tudo. Que Deus sabe até mesmo o fio de cabelo que caia da nossa cabeça. Se Ele sabe disso, Ele também sabe que nós fomos vítimas de alguém. Isto é, foi-nos colocada a oportunidade do exercício do amor, da prova, para que pudéssemos então reparar em sofrendo essa agressão que para nós pode ser injusta, porque nós não nos lembramos do passado, aquilo que já fizemos antes. A lei é de causa e efeito. Toda causa gera um efeito. Todo efeito tem uma causa. É simples. Se hoje eu estou sob a ação de alguém, de algum malfeitor, eu dei causa para isto. Estou colhendo o que plantei no passado. E se eu quero frutos melhores do que este que hoje eu estou colhendo, preciso aprender a escolher a semente, a preparar o terreno e semear a boa semente do amor, perdoando a criatura, dando de nós um pouco a ela. Porque esta é a atitude de alguém que ama, esta é a atitude de um homem de bem. Ele também, o homem de bem, não se compraz em buscar os defeitos alheios. Quantos de nós têm olhos perigosíssimos, que olha para o nosso irmão já vê os seus defeitos, tanto físicos quanto os morais. Mas nós não olhamos para nós mesmos. Por mais perfeito que seja o nosso corpo físico, tem algum defeito qualquer. Tem alguma imperfeição. E no campo da moralidade, é preciso pensar muito seriamente. Então, não podemos nos comprazer em buscar os defeitos alheios e salientá-los. Podemos sim, no particular, na conversa amorosa, instruir o nosso irmão, destacar as condições para a mudança para melhor, mas jamais apontar o dedo e divulgar publicamente. Mas aqui cabe uma outra faceta para o homem de bem, que poucos de nós levam a sério. Poucos de nós estabelece
algum momento para essa reflexão. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha para combatê-las. Em qualquer roda de conversa, entre amigos, conhecidos, nós vamos apontando os defeitos uns dos outros. Mas quando chega a nossa vez de ser apontados os nossos defeitos, nós não gostamos. Fazemos isso muitas vezes em forma de chacota. Quantas infelicidades nós provocamos assim, nestes momentos? Então, estudar as próprias imperfeições é tarefa do homem de bem, porque a partir do momento que ele conheça as suas imperfeições morais, ele vai descobrir também a maneira de modificá-las para o melhor, fazer com que elas desapareçam de importância e de intensidade em si, para que a virtude, que é oposta a essa imperfeição, se destaque. Ele não se utiliza dos outros. Nós não precisamos ser solidários? Claro que precisamos. Precisamos uns dos outros. Mas não é nesse sentido que a letra evangélica fala. É no sentido de nós nos utilizarmos dos outros para tirar de nós as responsabilidades. O Paulo aqui errou, mas foi por culpa dele ou dela. Nunca foi nós. Errei, foi o meu chefe que não avisou, não me instruiu, não me disse como deveria fazer. Então nós nos esquivamos da responsabilidade para usarmos os outros para aliviar a nossa consciência. Não se envaidece. Não sou melhor do que ninguém. Aliás, quem de nós nesse mundo de provas e expiação pode se dizer melhor que o outro? Estamos no mesmo barco. E um barco bem pequeno no sentido das galáxias, dos planetas. A Terra é minúscula. Mas estamos aqui, nas mesmas condições. Então não há por que nós acharmos que somos melhores do que o outro que está conosco. Só teve na face desse planeta uma criatura que foi melhor do que nós e que continua sendo melhor que nós, Jesus Cristo. Todos nós estamos abaixo dele. Claro que com graus de potencialidade evolutiva diferente. Mas se ainda estamos necessitados de reencarnar nesse planeta, estamos em pé de igualdade. Também o homem de bem sabe que tudo o que tem aqui no planeta e que ele toca, que ele assambarca, que ele se intitula dono, não lhe pertence. Somos somente usufrutuários desses bens materiais, tanto quanto somos usufrutuários desse próprio corpo que estamos vestindo hoje. Ele não é nosso. Estamos utilizando-o como uma ferramenta. E aí cabe desenvolver aquela fé na vida futura. Saber que ao extinguir esse corpo, nós continuaremos vivos, tão vivos quanto estamos agora ou mais. Para entender que quando nós abandonarmos esta vestimenta, não aniquilaremos a nossa vida. Nós estaremos seguramente em uma dimensão espiritual, em uma vibração diferente desta, mas vivos, muito vivos. Ele usa de bondade e benevolência para com todos, os seus subalternos. Se ele é um chefe,
e em sendo subalterno, ele executa todos os seus deveres. Ele sabe, ele conhece que deve realizar a sua tarefa, o seu trabalho, agradecendo sempre a oportunidade do trabalho, daquele que lhe facultou os meios de subsistência no campo material, através da remuneração do seu trabalho profissional. Então, esse é o homem de bem que precisamos construir. Respeita todos os direitos, como quer que os seus próprios direitos sejam respeitados. O homem de bem é aquele que executa em primeiro momento os seus deveres, para depois receber os seus direitos. Somente assim, meus irmãos e minhas irmãs, nós poderemos nos transformar pouco a pouco nessa criatura melhor. Nesta criatura que procura amar indistintamente as criaturas, de várias formas, mas sobretudo através do respeito mútuo que podemos adquirir. De dar atenção ao nosso irmão, de poder também, além de dar a atenção, de respeitá-lo nas suas limitações, nas suas potencialidades também. Jamais invejar ao outro, mas esforçar-se por melhorar-se a cada instante, a cada momento. Finalizamos assim a nossa preleção sobre o homem de bem e buscamos nessa hora, através da prece final, recebermos na intimidade de nós mesmos os benefícios que esses irmãos benfeitores estão distribuindo a cada um de nós. Estejamos onde estivermos, estamos sendo envolvidos por energias benéficas, por vibrações salutares, por fluidos benfazejos, que penetram-nos a intimidade de nós, de nosso ser, atendendo às nossas necessidades físicas e espirituais, reequilibrando-nos as energias, sustentando-nos à vontade, alimentando-nos a fé. Essas energias que se calam fundamente em nós, revitalizam-nos todas as células do nosso organismo, potencializando-as para que o seu funcionamento seja perfeito. E porventura, Mestre, se estivermos com alguma dificuldade qualquer, possamos, nesta prece, pedir que a Tua mão amorosa toque em nós por estas outras mãos amorosas e possamos assim alcançar o reequilíbrio tão esperado. Agradecidos, desejamos a todos muitas bênçãos e que os abraços fraternais alcancem a todos nós, envolvendo-nos em muita paz, muita serenidade. Finalizamos assim o nosso encontro, renovando o convite para estarmos novamente amanhã, às 9 horas em ponto, no momento diário de oração, uma outra promoção dessa nossa Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, cuja sede encontra-se em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Uma boa noite a todos, bons sonhos.